Bom dia, queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma semana da aula de biologia, última semana aí, né? E espero que todos estejam bem. Titio Pinto tá recuperando, né? Aos pouquinhos aí, é bem lenta a recuperação, meio chatinha, mas estamos indo aí para frente. Não dá para dizer caminhando, que eu não posso caminhar, mas estamos indo para frente. Muito bem, gente. Chegamos aí à parte mais legal da genética, que são os cruzamentos genéticos. É, é, e justamente onde muita gente tem dificuldade. E se você presta bastante atenção desde o início, né, e cumprindo ali o passo a passo, na realidade não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que assusta um pouco muita gente, né, porque acaba tendo também um pouquinho de matemática. Mas é uma matemática tão básica que não dá nem para dizer que a matemática causa algum problema dentro da genética, pelo menos nesse nível aqui. O ano que vem a gente vai estudar um pouquinho mais de genética, genética de populações. Aí parece que assim um pouquinho só mais complicado, mas também é uma matemática bem básica, né? A não ser que você não saiba multiplicar, dividir, fazer raiz quadrada, aí beleza, mas aí também, né? Volta lá pro fundamental, porque não dá para ficar assim não com esse tipo de matemática no ensino médio, né? Mas enfim, eu acredito que não tem nenhuma dificuldade não, tá? Só que exige de vocês prestarem bastante atenção, porque se você não pega esse início agora, né, de como montam os cruzamentos genéticos, isso aí acaba virando uma bola de neve e vai só piorando, piorando. Aí fica aquela coisa, eu odeio genética porque eu não entendo nada. Claro, porque de repente lá na base da genética você não entendeu, né? Não tirou suas dúvidas. Então precisa entender desde os primeiros, desde os primórdios aí, que aí você começa a entender melhor. Bom, semana passada a gente falou sobre os conceitos, né? Falamos de genótipo, fenótipo, lembra? Genótipo é o tipo genético, então a gente vai lá olhar quais são os genes, alelos que comandam aquela informação. E o fenótipo é como esses genes se manifestam, que podem ser, na maioria das vezes, características visuais, né, que você consegue enxergar, mas às vezes não, como o tipo sanguíneo, que é um fenótipo, e eu não consigo olhar para o sangue e falar, não, esse sangue é tipo tal. Sangue é sangue, não tem diferença visual, né? É, e é fenótipo. Mas a maioria das características fenotípicas tem sim como identificar a olho nu, né? Cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele, altura, peso, personalidade e tantas outras coisas, quantidade de dedo, se o lobo da orelha é solto ou se é preso, lembra que a gente viu isso? Se conseguem fazer isso aqui com a língua, ó. Tem gente que não consegue. Tô vendo gente tentando fazer e tenta fazer. Nem todo mundo consegue fazer esse U. Tem gente que faz um W com a língua e é genético. Isso é genético. Se você não consegue fazer, não adianta treinar. Não vai fazer. Por quê? Porque o comando do músculo, as características da movimentação muscular é uma característica genética. Tá bom? Então tá. E aqui nós temos, então, ó, o começo da história de como fazer os cruzamentos genéticos. Lembra? Mendel, lá naquela vida louca, cheio de atividades, só que não, lá em seu monastério, né, dentro do mosteiro, estava me esquecendo dessa palavra, dentro do seu mosteiro, começou a brincar com ervilhas e começou a fazer cruzamentos. Então, ó, ele pegou uma primeira geração, que ele chamou de geração P, porque era a geração paternal. Ou seja, então ele conseguiu isolar ali no seu jardim plantinhas com características únicas. Então, por exemplo, as que ele via que eram lisa, ele deixava sempre de um lado do jardim. As que ele via que tinha lá a vagem ou a semente rugosa, ele separava. E com isso ele conseguiu ervilhas com características puras. Toda vez, né, que nascia lá no cantinho das lisas, só nasciam lisas. No cantinho das rugosas, só nasciam rugosas. Depois de separar as plantinhas por caracteres, por características, ele começou a fazer brincadeiras de cruzar uma com as outras e ver o que dava.
Então, olha só, ele separou primeiro por fenótipos, né? Ele identificou fenótipos diferentes e separou essas plantinhas. E aí ele começou, então, brincar de cruzar. Como é que ele fez isso, né? Ele sabia que a flor era o órgão reprodutor da planta e ele, de fato, foi lá juntando pólenzinho de uma com a outra. E olha que interessante que ele observou, ó, toda vez que ele cruzava uma planta, né, pura, de genética pura lisa, com uma rugosa, os descendentes eram 100% lisos, toda vez. E aí ele começou a ver que existiam características que eram dominantes em cima das outras. Por isso que ele chamou de genes dominantes e recessivos, porque nessa brincadeira de cruzar, toda vez, sem exceção, que ele cruzava lisa com rugosa, todos os descendentes, que ele chamou de geração F1, são a primeira geração de filhos, nascia plantinhas 100% lisa, 100% lisa. Então, o que ele falou? A característica lisa é dominante em cima da característica rugosa. E ele começou a catalogar isso aí, ó. Ele começou a ver que, por exemplo, ó, no quesito da semente, a cor amarela era dominante em cima da cor verde. Ou seja, toda vez que ele cruzava amarelo com verde, só dava amarelo. Toda vez que ele cruzava liso com rugoso, só dava liso. Com respeito à vagem, a cor verde era dominante em correlação amarela. A forma gordinha, inflamada, era dominante em relação à forma mais murcha, contraída. A posição das flores, as flores axiais, ou seja, que saía para o lado assim, era dominante em relação às terminais, que era só lá no final do caule. A altura da planta, ele percebeu que a altura alta era dominante em relação à baixa. E ele foi catalogando isso tudo. Olha que trabalho fantástico, né? Científico mesmo. Ele foi catalogando e tudo por observação. Imagina, coisa que ele não dominava antes. Ele foi descobrindo e foi catalogando. Só que ele não parou por aí, não. Ele teve uma curiosidade. Ele falou, bom, olha só, essa aqui, beleza, é lisa, exatamente igual a essa aqui, a geração paternal é lisa. Porém, com uma diferença. Eu acho que ela tem características da rugosa guardada dentro dela. Sabe o que eu vou fazer? Olha que ideia fantástica dele. Eu vou cruzar essa aqui, que é lisa da filha, né? Que é um híbrido entre esses dois aqui, ó. Eu vou cruzar essa com uma outra também dessa aqui. E olha só o que ele fez, ó. Ele juntou a geração F1, uma lisa de geração F1, não é mais pura geneticamente, porque ela está misturada com essa de característica rugosa, ou seja, tinha genes rugosos guardados dentro dela. E juntou com outra, né? Cruzou com outra lisa também de geração F1. E aí, pimba, tá descoberto o segredo da genética. Olha que fantástico. Quando ele junta essas duas, qual foi o resultado? Ele percebeu que tinha, sim, continuava a maioria sendo lisa, mas apareceu de novo plantinhas rugosas, com semente rugosa. Ele, caraca, meu irmão, descobri. E aí ele matou a charada. Ele viu que tinha, então, de fato, características genéticas dominantes e recessivos. E que, na realidade, apesar de aqui não aparecer a característica rugosa, mas a informação genética estava guardada lá dentro. Tanto é que ela veio aparecer de novo aqui em F2, ó, da segunda geração de filhos, ela apareceu de novo. Legal, né? E aí ele começou a fazer, registrar esses cruzamentos. E como é que ele fez isso? Ele organizou, né, esses cruzamentos, e depois a genética foi aprimorando, até chegar num negócio que a gente chama hoje de quadro de Punnett. O que é o quadro de Punnett? Ele nada mais é do que um quadrinho assim, mas ele é mais simplificado do que isso. Eu só botei isso aqui para você entender qual é qual a regrinha aí do quadro de Punnett, mas ele é um jogo da velha. Já brincou de jogo da velha? Assim, ó, é fazer jogo da velha. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Vamos cruzar seres vivos aqui. Peguei o exemplo de um gatinho. Nesse caso, ó, nós temos um gatinho, dois gatinhos,
da geração paternal, ou seja, eles têm genética pura. O que é isso? Eles são homozigotos para uma determinada característica. Olha só aqui, ó, azão, ó. Eles são homozigotos. Esse aqui é homozigoto para pelagem escura, azão. Esse aqui é homozigoto recessivo, ó, azinho. E por isso ele tem uma característica recessiva, no exemplo aqui dos gatos, que tem pelo claro, é branquinho. Beleza? E aí, vamos cruzar os dois, vamos ver o que acontece, ó. Quando cruzou os dois aqui, ó, o que aconteceu? A geração F1 nasceu todos pretinhos. Vamos ver por quê? Olha aqui, ó, como é que eu faço na escrita esse cruzamento? Como é que eu descubro qual será o resultado do cruzamento? Usando o quadro de Punnett, ó. Como é que eu uso o quadro de Punnett, ó? Faço aqui esse jogo da velha, ok? Aí você sempre vai desprezar, ó, esse lado aqui, ó, esse primeiro. Eu sempre faço assim, eu gosto de fazer assim, ó, que nem se você fizesse aqui, ó. Aí você, por quê? Porque eu indico que desse lado aqui, ó, aqui e aqui, eu vou usar a genética da mãe. Aqui embaixo eu vou usar a genética do pai. Prof, poderia ter invertido? Fica errado se eu usar a genética do pai em cima e a mãe embaixo? Não tem problema nenhum. Às vezes o pai fica em cima, às vezes o pai fica embaixo. Sem problema nenhum, tá? Isso aí não interfere em nada no resultado. Então, ó, vamos supor que aqui o branquinho é a mamãe e o pretinho é papai. Então, qual que é a genética de papai? Azão. O que eu vou fazer no quadro de Punnett? Eu vou separar. Isso aqui, ó, é a genética deles. São dois genes, azão e azão. São genes alelos. Mas lembra, quando acontece a meiose e tem a formação dos gametas, eu não pego os dois genes alelos, eu pego apenas um alelo. Então aqui, gente, o quadro de Punnett ele está representando, na realidade, como serão os gametas desses bichinhos. Ó. Aqui seria um espermatozoide, aqui seria outro espermatozoide. Aqui seria o ovócito de mamãe e aqui um outro ovócito de mamãe. Então o que acontece? Se ele tem a característica azão, que a gente está estudando, como é que vai ser o gameta dele? Vai ser uma letrinha só. Ele vai ter gametas ou azão ou azão. Entendeu? Por que não pode ser azão? Duas letrinhas iguais no mesmo quadradinho? Porque são gametas. O gameta, ele só guarda metade da informação. Ou seja, na hora que ele foi formado, ó, ele pega ou um ou uma letra. Aqui também, ó, ou uma ou a outra letra. Então ele é ou azão. E aqui nesse caso, ó, de mamãe, já que ele é azinho, como é que serão os gametas dela? Ou vai ser azinho ou vai ser azinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar, eu vou juntar, brincar de batalha naval, ó. Juntar este com este, vai dar aqui, ó, azão, com esse aqui, azinho. Este com aquele, ó, vou vir aqui, este com esse, azão, azinho. Este com este, azão, azinho. E este com este, azão. Ó, a primeira coisa para você nunca errar a genética é você não errar o quadro de Punnett. Então percebeu, ó, que tio Pinto colocou os gametas, ó, pelo lado de fora do quadro aqui, ó. Tá vendo? Então você despreza esse primeiro aqui, é legal você ir fazendo junto comigo, tá? Você despreza esse primeiro aqui, coloca sempre assim, qual que você vai colocar? Mãe em cima, pai embaixo, ao contrário, por aí vai. E aí você separa as letrinhas, ó, cada letrinha em um quadradinho aqui, que nem aqui em cima, ó, da mamãe, azinho, de papai, azão. Poderia ter feito assim, ó, azão, e azinho, jamais. Você nunca vai usar duas letras iguais no mesmo quadradinho. Nós vamos ver mais para frente que é possível colocar letras diferentes, mas duas letras iguais nunca entram no mesmo quadradinho, porque isso aqui são gametas, ok?